Quando a gente fala de sistema energético, é importante que a gente compreenda que o corpo humano ele é um sistema de energia densa com canais mais sutis que atuam como condutores de energia, como condutores energéticos, que se assemelham, para quem já teve a experiência de clarividência, se assemelham a rios de luz. E antes que eu esqueça, quem acha que esse conteúdo é importante, quem acha que esse conteúdo é engrandecedor e que pode melhorar a vida das pessoas de alguma forma, deixa o like, compartilhe com aqueles amigos que podem achar esse conteúdo interessante e, se possível, deixe alguns comentários, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Vamos para o vídeo. Quando a gente fala de sistema energético, é importante que a gente compreenda que o corpo humano ele é um sistema de energia densa com canais mais sutis que atuam como condutores de energia, como condutores energéticos, que se assemelham, para quem já teve a experiência de clarividência, se assemelham a rios de luz. E esses rios de luz, esses canais energéticos, esses condutores de energia, eles fornecem a base de toda a vida para o corpo humano. Eles conduzem toda a energia necessária para a sustentação do corpo humano. E essa energia é absorvida pelo alimento, pelo oxigênio, pelos chakras, pelos centros energéticos, tá? Esses canais de energia, eles se encontram mais precisamente numa duplicata do corpo físico, conhecida na teosofia e no ocultismo como duplo etérico, ou mais popularmente chamado hoje em dia como corpo energético, conhecido também pelos hindus de Prana Maya Kosha. Os mestres hindus, os rishis da antiga Índia, nos dizem que esse corpo energético, esse duplo etérico, é o corpo de prana, de energia vital. E é essa energia vital que compõe esses rios de luz, esses canais energéticos. Na verdade, os canais energéticos conduzem o que a gente chama de prana, que é essa energia sutilíssima que foi denominada, foi criada, né? O nome foi confeccionado pelos hindus de prana, que seria o sopro vital, a energia vital, também conhecida por outras culturas, assim como a chinesa, que chama a energia vital de Qi. Tá? Então esses canais, eles transportam esse prana, eles transportam esse Qi por todas as partes do corpo, alimentando o nosso organismo, tanto o organismo parapsíquico, duplo etérico, quanto o corpo físico, tá bom? E dessa forma, interconectando todo o sistema energético, todo o sistema de chakras, tá? Que são os centros de energia, que são as rodas de luz que giram e fornecem esse prana a partir de um processo de absorção, de captura, tá bom? Então, esses canais energéticos, eles fazem uma espécie de link entre esses milhares de centros energéticos, entre esses milhares de chakras espalhados por todas as partes do nosso corpo. E esses centros de energia, esses chakras, chamados pelos hindus dessa forma, a gente pode entender como centros de energia, eles são também estudados pela cultura chinesa. Na verdade, tanto a cultura hindu quanto a chinesa foram as primeiras culturas a se debruçarem de forma vigorosa, de forma profunda sobre esse assunto que, no meu ponto de vista, é de grande importância. Então, os rishis, os mestres hindus da antiga Índia, eles codificaram e mapearam o sistema de chakras, só que não todos os chakras. Eles escolheram os chakras mais relevantes nos processos de expansão de consciência e de despertar espiritual, tá? Isso os hindus. Já os chineses, eles mapearam chakras menores, não tão relevantes para o processo de expansão de consciência, mas extremamente importantes, extremamente relevantes para a cura de certas áreas do corpo físico e do corpo energético, porque eles estão interligados. Então, um deles codificou os chakras principais, que fica distribuído na coluna vertebral, na medula espinhal, mais especificamente no canal Sushumna.
que é o canal energético espiritual mais importante, que fica no duplo etérico, no Pranamaya Kosha, os hindus, e de outro lado a gente encontra os chineses, que decodificaram, que mapearam, eles decodificaram e codificaram também, né? Eles fizeram um grande mapeamento de uma forma até fascinante desses microchakras e de chakras secundários também, acredito eu, que participam do processo de expansão de consciência, mas não de uma forma direta. Eles são mais responsáveis por esse processo de cura, tá bom? E os chineses estudam isso há milhares e milhares de anos. Na verdade, acho que há mais de 5.000 anos que os chineses descobriram esses canais de energias sutis. Enquanto os hindus chamam esses canais de energia sutis de nadis, os chineses chamam esses canais de energia sutis de meridianos. E a descoberta desses meridianos, ela possibilitou uma das formas mais antigas de medicina, que é a medicina tradicional chinesa, que constitui a base de toda a medicina oriental. Não de toda, né, mas, digamos assim, ela é a mais famosa nesse sentido. Por mais que a medicina hindu também tenha suas propriedades muito relevantes, acredito que os hindus ficaram mais com essa parte de expansão de consciência e os chineses, os mestres taoístas, os alquimistas chineses, né? A religião chinesa é uma coisa muito complexa, é muito voltada para a natureza também. Eles são muito mais dominantes nesse aspecto de cura do corpo físico, de cura do corpo energético. Eles conhecem cada detalhezinho minúsculo de um chakra que às vezes a gente nem sabe que existe, tá? Um microchakra que fica na ponta do dedo ou no cotovelo. Enfim, cada um vai ter a sua função, cada um vai ter um olhar diferente sobre o sistema energético, mas ambos contribuem de forma esplendorosa para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, voltando um pouquinho aqui para a China antiga, as modalidades de tratamento dos chineses, elas são baseadas nesses canais energéticos. Por quê? Porque esses meridianos, eles auxiliam o deslocamento do Qi, que é essa energia sutil de que a vida depende, que sustenta a vida, que eu diria até que é o elixir de toda a vida manifesta, tá? Então, o conhecimento desses meridianos, ele deu origem a uma medicina chinesa extraordinária, altamente sofisticada, que está crescendo muito, né? A parte da acupuntura já é aceita até pela ciência tradicional, pela medicina tradicional, tá? E é uma forma complexa e sofisticada que, se você não viver para aquilo, você não vai compreender aquilo de um dia para o outro. Eu diria até que é uma coisa muito mais complexa até do que a própria medicina tradicional. Minha mulher, que é médica, vai acabar me matando, mas tudo bem. Mas vamos lá. O que eu quero falar é que esse sistema ele é altamente sofisticado. Ele não é tão baseado na anatomia corporal. Ele é menos fundamentado nisso e muito mais estruturado, baseado, o seu alicerce na percepção de que a pessoa é um ser humano integral e não um conjunto de partes desconexas. Porque o fundamento básico dessa terapia dos meridianos é que é preciso tratar não só as partes, não só a doença, mas sim a raiz de todo o problema em si, levando em conta a análise do todo. É uma medicina mais holística, que envolve corpo, que envolve mente, que envolve emoção, que envolve espírito, que envolve a consciência propriamente dita, tá? Então não foca numa parte do corpo específica, ela foca aquela parte do corpo na relação dela com o todo. Ela faz uma análise do todo capaz de detectar o problema no particular, tá? Ela entende que pode ter surgido ali, naquele ponto particular, mas que aquilo ali é uma origem muito maior do que aquele próprio ponto em si. É por isso que é muito comum você escutar que a medicina chinesa ela trata o indivíduo em si e não a doença. E de uma forma geral, a medicina chinesa, além da acupuntura, que é muito conhecida, tem ferramentas poderosas como o Tai Chi Chuan, como a própria meditação também, que não é exclusividade somente dos hindus, tá bom? E um conceito muito conhecido, muito interessante no meu ponto de vista, que é a base de toda essa medicina chinesa, onde você trabalha com essa questão dos meridianos, mas é algo até muito mais profundo e filosófico, que é a manifestação do princípio
imanifesto. É o imanifesto que eles chamam de Tao, que é o caminho, que se manifesta em dualidade. Eu diria até dualidade como os hindus chamam. Então, a medicina chinesa tradicional, ela fundamenta-se no equilíbrio entre duas forças vitais que se opõem, mas se complementam. Elas se opõem e se complementam ao mesmo tempo, tá? Que seria o polo masculino, chamado Yang, e o polo feminino, chamado Yin. O polo masculino, o Yang, ele é solar. O polo feminino, o Yin, ele é lunar. Mas essa divisão, essa dualidade, ela é simplesmente uma ilusão, ela é aparente. Porque, em verdade, quando o Yin e o Yang se complementam e se fundem, você encontra algo muito maior do que a divisão. Você encontra a unidade, tá? E para os chineses, todas as coisas são compostas por 5 elementos. Isso aí eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, que vai dar um trabalhinho, mas vai ficar legal. Que é madeira, fogo, terra, metal e água. E tudo isso é proveniente do Tao, que é esse princípio e manifesto, que é a essência da coisa, mas que quando o mundo é criado, quando se manifesta o mundo, se cria esse princípio de dualidade, yin yang, esses elementos, e aí seria uma extensão, uma projeção do Tao no mundo manifesto. Essa é a minha interpretação. E como eu falei antes, uma das coisas mais interessantes da medicina chinesa, não só da medicina, mas dos antigos chineses, da filosofia chinesa, da sabedoria chinesa, é que os chineses antigos, esses sábios, eles não compreendem uma pessoa como um conjunto de peças interligadas, de partes que se conectam, não, mas sim como algo circular. E por que circular? Porque sempre volta para o mesmo ponto, é cíclico. Então, para os taoístas, cada pessoa é um organismo vivo, energético, espiritual, cíclico. E esse círculo que é produzido pelo indivíduo, ele está conectado com uma espécie de matriz universal, de núcleo, de essência, que a gente chama de Tao, como eu falei para vocês. Esse círculo remete sempre a essa mutabilidade do mundo físico, essa impermanência. Mas, na verdade, essa impermanência ela é subordinada por esses dois aspectos, Yin e Yang. Mas quando eles se fundem, você encontra o Tao, que é o imanifesto. Mas o que se manifestou nesse mundo em que vivemos, ela é a expressão manifesta do Tao. E é por isso que tudo está essencialmente interligado, tudo está conectado. Beleza? Tudo que existe aqui, nesse exato momento, ele existe em todos os outros lugares. Essa energia vital, esse sopro divino, esse Qi, é a energia espiritual que conecta a tudo e a todos. Ele está presente em todas as partes. Então, como eu disse para vocês, o Tao ele apresenta aparentemente dois aspectos. O aspecto imanifesto e o aspecto manifesto. Mas que na realidade é uma ilusão, só existe uma coisa só, tá bom? O mundo da existência e o mundo da essência, o ser e o existir, eles são a realidade total, a unidade imensurável do Tao. A gente pode dizer que o ser ele é a fonte inconcebível, ele é a origem, ele é a essência, tá? Ele é o âmago, o núcleo da coisa. E já o processo de existência, o existir propriamente dito, ele nos leva para os caminhos do conhecimento, do intelecto, para o fenômeno, para o mundo concreto, para o mundo que a gente está aqui de matéria, de energia, né? Porque a matéria não deixa de ser energia condensada, mas é isso, de um lado a gente encontra a essência e o outro a gente encontra a existência. Mas o segredo de tudo isso é a fusão desses dois aspectos. A fusão de Yin e Yang. A fusão da lua com o sol, do feminino com o masculino, do claro com o escuro, do bem com o mal. A gente pode representar por diversas dicotomias, do passivo pelo ativo, enfim. Mas em síntese, o que a gente tira de tudo isso, de toda essa informação sobre os meridianos, sobre a energia, sobre o Qi, é que tudo é uma manifestação suprema do Tao. Tudo é uma manifestação daquilo que é indizível,
daquilo que é invisível, que é imanifesto. O Tao é a fonte sublime de todas as coisas. E para que a gente encontre o Tao, é necessário perceber a si mesmo não no processo de dicotomia, mas sim no processo de união entre essas duas polaridades, entre a polaridade masculina e feminina, entre o solar e o lunar. Quando você consegue compreender, quando você consegue chegar no âmago de tudo isso, quando você consegue fundir essas duas partes, você se torna essencialmente uma unidade com o Tao. E somente pelo silêncio que você consegue fazer isso, tá? E é por isso que a meditação é muito importante. Por isso que o Tai Chi Chuan é muito importante. Então o recado que eu dou para vocês é que o silêncio é a porta para o sublime. O silêncio é a ponte para o Tao. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.